Pois é, a gente vai fazer um... Uma mulher contra Hitler, né? Essa está muito boa, você tem canal. Agora, se, como dizia eu, a hipótese nos é familiar e aceitável e revida metafísica, de que aquilo que nós, que tudo aquilo de bom que nós fazemos nos vem de Deus e a Ele se dirige, e que tudo é memória de Deus, memória dessa perfeição que nós conhecemos e que nos foi prometido, teremos outra vez. A ser assim, então por que fazer qualquer coisa? Por que não ficar em contemplação perfeita? E na verdade existem, eu não me esqueço do espanto quando eu fiquei sabendo que na Inglaterra havia mosteiros inteiros dedicados a orar para aqueles que não oravam por si. Tema que voltará muitas vezes na minha cabeça. Eu vou referir a isso muitas vezes, quer dizer, mas é outra história. Se a vida é isto, se a vida é metafísica, e se nós, e basta com isto, que é mais do que suficiente, então por que fazemos alguma coisa? Por que fazemos um ato de beleza? Por que buscamos escrever, não é? Uma história da humanidade, ou mesmo um pedacinho de coisa, um rol de roupa. Né? Por que é que nós queremos fazer, sobretudo, uma obra de arte à altura disso? Esse louvor, essa doxologia, o grego dox, de louvor, né? É a única explicação que nós poderíamos ter, mas essa é a mais a explicação mais lisonjeira. Nós podemos dar, não, mas eu fiz isso porque eu queria louvar a Deus. Não tinha nada para fazer daquela carne, você entrou lá e foi fazer isso. O fato é que uma coisa não exclui a outra, porque você é levado justamente a descobrindo o sentido, esse sentido profundo e transcendente do ser, através desses pequenos atos, desses atos megalomanos, que se senta para fazer a terça rima, como Alighieri, então, o que ele está prontinho para ele. Né? Agora, ele não significa que ele não esteja enganado de fazer isso. Ele pode até não fazer aquilo pela dele, por uma razão que entenda, não pode ser. Ele pode estar fazendo aquilo de uma maneira instintiva, porque acha que alguém precisa fazer isso, nunca vocês ouviram falar de Alighieri ou algo assim, mas o fato é que nós vamos descobrindo, queiramos ou não, o sentido que as coisas têm, no tentar fazê-lo. Quando eu me pus a escrever esse livro, portanto, eu tinha diante de mim, e este livro não é o primeiro que eu escrevi, mas foi o primeiro a me atormentar a minha cabeça. Vem cá, você já tem uma resposta para isso, assim? Você tem alguma ideia do que esteja acontecendo aqui? Não. Bom, então, era por isso que eu escrevi o mundo como ideia. Cada vez mais me parecia que esse abandono da linguagem transcendente, da visão transcendente, ia nos deixar em grande estado
íamos perder muito, né? Depois ele foi percebendo aos poucos, não íamos perder muito, não íamos perder tudo. Na verdade, não íamos ter coisa nenhuma, que era a única coisa que tínhamos. Mas esse conhecimento também ele é gradual. Porque você não pode saber essas coisas de antemão, integralmente. Talvez, sim, você possa. Se eu pudesse, dentro de uma cultura clássica, né? Você possa fazer isso. Porque tudo que você faz ali, os italianos seguiam muito bem, estavam fazendo e seguindo, até pelo menos ver adiante, o vídeo, o favorito, quer dizer, eles sabiam o que estavam fazendo. A gente não precisa ter essa noção. Talvez tenhamos gradualmente perdido essa noção do ato consequente. Mas nem por isso nos afastamos desse prodígio, desse poder que o ato consequente tem, que é o ato de louvor tem, e que todo efeito de beleza será um ato de louvor. Quando eu comecei a escrever esse livro, eu não era um crente, não era uma pessoa que era um infiel, o que se pode chamar de infiel. Eu não sei nem como chamar essas pessoas, na verdade. Você era uma pessoa que não crê em Deus, que aquele que é no umbigo, como é que é o negócio de não acreditar em Deus? Deve ser uma complicação danada, porque nunca passou na minha cabeça definir essa coisa. Mas eu fui certamente uma das pessoas, tá? Moderno, né? Moço moderninho, também os baianos dizem de jovem, né? Moderninho, ele é mais moderninho do que ele, quer dizer, ainda não tem menos de idade. Eu também fui desse imperial, né? Então, quando eu me pus a escrever esse livro, quando eu me pus a assumir a minha essa tarefa, de continuar a poesia brasileira de uma certa maneira, sob a égide de Dona Cecília e Velho Manuel, eu estava, sim, fazendo alguma coisa para não dizer que não fiz nada daquilo. Mas não tinha essa noção de que iria nem sendo que era o mundo. É como se você estivesse dentro de uma espécie de nevoeiro, e aquele nevoeiro só vai se desfazendo, só vai se esgarçando, desfazendo não vai nunca, mas vai se esgarçando, você vai um pouco auto-autonômico, você vai percebendo certos contornos, e aí isso você chama poesia, se for, ou você pode chamar música, não? Mas em todo caso não pode ser uma coisa nem outra, ou uma coisa ou outra, pode ser uma terceira coisa, ou é poesia ou é música. Quer dizer, em todo caso é a música dos sentidos, é a música das esferas, que começa a te chamar, a se manifestar. Quando você escreve mal, porque quando você escreve bem, não faltava, nessas alturas, enfim, é quase natural que a coisa não esteja, mas você não tem uma noção de escrever bem muito cedo, não. Tanto assim que eu achava que as pessoas eram meio retardadas quando achavam que eu escrevia bem. Com exceção de Manuel, quando eu era muito garoto, eu achava que não escrevia bem. Eu não escrevi bem. Mas no momento em que esse problema do mundo como ele era foi se tornando uma visão de mundo, eu fui tendo que defender esse mundo, como eu digo já a partir do primeiro ensaio, me apavorava que houvesse
um modo qualquer de deformar a realidade, sob desculpa de que aquilo era real, mais real, e que nós já estávamos cercados por isso. E todo dia você tinha alguma explicação que as pessoas perguntavam para que serve isso que você está fazendo aí. Eu não sei para que serve. Mas eu sei para que não serve isso que eu acabei de ouvir aqui. Essa bobagem aqui. E você diz tantas que no fim você não sabe se é bobagem que você está dizendo ou bobagem que você está ouvindo. Sim, são muito necessariamente as antípodas. Né? O fato é que você começa a criar uma obra, no caso, uma obra poética. Resolve vou fazer essa obra poética. Em 1960, quando eu recebi o prêmio Revelação de Autor, eu não tinha muita ideia da qualidade que fazia, não. Que fosse, enfim, sabia o tamanho do problema, eu sabia. Mas da qualidade, da solução, da resposta desse problema, não tinha, sinceramente, nenhuma. Eu nunca fui dar uma modéstia, porque não tinha razão para ser modesto, nem modesto. Estava simplesmente a fazer alguma coisa automaticamente, por assim dizer. E percebi que era simplesmente uma daquelas muitas pessoas que faziam coisas e viviam num país que valia a pena fazer as coisas, até porque as pessoas faziam-nas bem. Né? Não havia só o Manuel, a Cecília, havia o Carlos Dumont, havia gente sensacional, havia o Guinho Costa Filho, havia esses são os que eu tive acesso, né? Mas às vezes era Celiano Ramos e Jorge só acabaram de morrer, estava ali. Você via que, enfim, havia uma grande qualidade naquilo que o fato de ser brasileiro, né? E de usar essa língua, essa linguagem para exprimir aquilo que você era capaz de exprimir da melhor maneira possível. Você pode também não ter uma pretensão mais exata. Você pode ter assim uma noção mais definida, né? Eu quero fazer isso, por isso, assim, é por isso que eu estou escrevendo, né? Ou você pode um pouco ir assim, como dizia eu, dentro do nevoeiro, para ver o que vai acontecer. O fato é que quando parou de me escancar a constatação de que nem tudo que eu fazia era para jogar fora. É uma coisa meio espantosa mesmo. Então, que você se leve ou não se leve a sério, é outro assunto. Você deve se levar a sério, porque você é chamado a fazer uma coisa séria, não é ficar aqui de palhaçada. Mas enfim, por outro lado, se isso vale uma coisa também, não se segue necessariamente. Bom, então ao começar este livro, eu não tinha nenhuma ideia de que mais adiante, bem mais adiante, aliás, no final já dos anos, quando eu voltasse aqui, eu viria um país que teria dissolvido e praticamente proibido o fato dessa linguagem poética, e que teria banido isso da ordem das coisas. Foi como eu encontrei o Brasil dos anos 90. Esse trabalho havia feito poesia em outra língua, certo? De acordo
vivia, de como vivia lá, etc. Mas em momento não me imaginei que quando chegasse aqui ia encontrar um país onde ninguém tivesse nenhuma ideia para que aquilo servia e ainda fizesse aquilo. Né? O qual a cultura tinha sido banida, porque era aquilo que você se havia voltado para fazer. Eu vou fazer cultura, pronto. Então, e você chegar e tomar aquele susto, que se você não for maluqueiro, o maior poeta do Brasil é o Caetano. Aí disse o outro assim, mas peraí, até segunda ordem do outro lado. Ainda é caso de Andrade, para mim dizer esse personagem. E não, você não sabe o que está falando, etc. Você vai ver quem é que está dizendo isso. A pessoa que maluco não é, né? O que eles podem enlouquecer nesse intervalo? Né? O Djavan, a importância do Djavan. Eu não sei quem é o Djavan, coitado. Eu sei que não é o Barramalho, que é uma questão da Paraíba, mas que é uma canto, fazer uma coisa assim. Mas que isso vai substituir a cultura? Que isso seja um susto muito grande para quem passou 30 anos na civilização e sabia muito bem que havia lá um negócio chamado Rolling Stones, né? Aqueles malucos todos lá na barulheira deles, mas que isso não impedia a Inglaterra de continuar a ter a grande poesia que tinha, a grande música que tinha, enfim, as grandes orquestras, o grande balé e tudo mais. Então, que é isso? O choque é muito grande, muito grande. Leve em consideração que a igreja, então, me rearrumar assim, a minha cabeça não tem sido fácil, não. Porque, assim, mas o que você veio fazer aqui? Por que você não pega as suas coisas e vai embora? Você não entendeu nada, esse país agora, enfim, você virou uma escola de samba. Não virou uma escola de samba nenhuma, para mim, como assim? Aquela escola de samba, você não sabe sambar, você está fazendo o que aqui? Que samba? Era mais ou menos o tom da coisa. Estou simplificando um pouco. Mas não era nada disso, porque senão não estaríamos aqui, não é? Porque atrás de contas, rodas de samba mais animadas do que esta. E quando eu penso que o Noel Rosa era chamado poeta da vila, inclusive pelo Manuel e pelo Lobo, as pessoas chamavam poeta da vila. E era, para nós ele era poeta da vila, ele era poético, fazia aquelas coisas de que muito nos orgulhávamos. Mas aí eu confundi isso com a Bandeira, com a Salves Dias, com a Linha de Dirceu, pelo amor de Deus, isso aí era uma maluqueira tão grande que não podia ocorrer a ninguém. Quando você volta e descobre que nesse intervalo, não apenas houve essa substituição, mas uma abolição total da escravatura intelectual. Você agora não precisa, os seus neurônios estão escravizados à estupidez. Então, a Lei Áurea decretou, ao contrário, que você só pode ser brasileiro na medida em que você aí nasce a figura do intelectual. Intelectual. Nós sempre respeitamos profundamente isso e gostávamos muito, né? Porque isso não havia unidade nenhuma, né? Saudades da Maloca queria, todos não gostavam daquilo, porque eles não gostavam, né? E nós, os cariocas, tínhamos um particular orgulho do poeta da vida, né? Do Hilton Jorge, que fazia aquele chamamento, quem é você que não sabe o que te coisa. Nós aqui para nós era quase uma segunda linguagem, porque ninguém confundiu isso com cultura. Era simplesmente a nossa realidade, a totalidade, a complexidade da nossa realidade que nos tornava não só ricos, mas felizes, contentes de tê-la. Né?
Mas ao me pôr a fazer, eu me dou conta que fiz um livro, cara, fiquei sempre falando do mesmo, como se fosse um livro só, né? Como se eu só tivesse feito esse livro. Tinha feito uma série de outras coisas, mas, né? Quer dizer, este livro que sai deliberadamente de uma tendência, de uma intenção de explicar o mundo e a vida e as coisas. Tá? Acho que mais ou menos vocês têm uma ideia agora de como é que eu acho que elas são. Pronto. E, agora, é uma tarefa. É uma tarefa que eu podia não ter tido, não sei, mas tive e voltar e encontrar que tudo isso estava polido e que agora a USP tinha achado uma outra maneira de significar nada, inclusive abusando dos nossos. Que é como um cara que nós fomos e não encontramos ninguém, né? Já virou para cá e fomos e não encontramos ninguém. Quer dizer, cadê o resto do país? Estava tudo escondido, porque estava tudo assustado. Né? Todo mundo assustado, todo mundo tinha aguentado isso. Agora era a revolução. Tinha-se que fazer a revolução. Tinha que fazer cultura, coisa nenhuma. Tinha-se que fazer a revolução. A partir dos anos 60, quando o estadista foi embora, era preciso revolucionar tudo, era preciso voltar tudo de pernas para o ar, etc. Sei lá. Era isso que se ia fazer. Era isso que a nossa intelectualidade se tinha voltado para fazer. Vocês não acham direito, mas isso. Então, como foi que eu concebi isso? Eu concebi já de. Aí, quando eu fui organizar o livro, e a série de ensaios que iniciam, a parte inicial, a gênese do livro, como ele se foi formando, etc, etc. Já conta isso em termos de profundidade metafísica, etc, de termos ensaísticos sobre a escritura. Mas, antes de mais nada, havia a necessidade de escrever um livro para explicar, né? Esse livro, o que é? Senão, este particular desenho, design, esse projeto, essa coisa, como havia esse esboço, né, que veio se fazendo. E a princípio, com muito mais segurança, muito mais, eu achava, tinha menos dúvidas, não tinha nenhuma dessas. E era preciso apenas achar a melhor maneira de exprimir isso. Então, que comece com a ideia do espectro, lá na edição de modelagem, a primeira edição de modelagem, que começa com a figura do espectro. Isso é uma coisa muito curiosa, porque é mesmo um mundo espectral que eu vou encontrar, que nós encontramos o tempo todo. Sempre que nos afastamos da realidade, da profunda realidade metafísica, nós encontramos um mundo espectral, um mundo de sombras, um mundo de... E que, curiosamente, vim eu me dar conta que esse mundo de sombras e de espectros, esse mundo fantasmal, ele correspondia perfeitamente à ciência dos números. Ele não era casual, ele não acontecia assim, assim de maneira, bom, vai saindo, vai aparecendo, não. Isso tudo havia o aspecto demoníaco aspecto demoníaco da organização do mundo como tal, do mundo como ideia, o fazia basear toda ela numa
uma concepção numérica, e que tudo isso era claramente, havia uma intenção muito nítida, e essa intenção não se escondia. Tanto que em 1933, quando Kurt Gödel faz o seu teorema da inconsequência, da sai. Quem disse o quê? A incompletude. Né? Ele faz o primeiro teorema da incompletude, depois prossegue o segundo, no embate que estava alguns anos depois, ele já está com necessidade de mostrar, de demonstrar, ele já demonstra por aí, que não há cálculo, que não há modo de você quantificar a realidade de tal maneira que ela seja realmente, que ela venha realmente toda ela caber em nenhum tipo de formulação. E ele julgou necessário fazer isso. Essa década dos anos 30, dramática sobre todos os aspectos, não é justamente ele faz isso no ano em que Hitler chega ao auge, o ano em que ele se torna o Führer, né? E começa a barbárie daquele nível. Essa década foi uma década extremamente importante, porque não apenas o Pedro refuta isso, mas sente a necessidade de mostrar matematicamente que isso não é possível, que não há como você enfiar tudo nessa fórmula, em fórmula nenhuma deduz. É claro que nem nessa, nem em nenhuma. Então fica tudo em aberto. Quer dizer o quê? Que estamos em pleno vertigem? Não, não estamos em pleno vertigem. Estamos, ao contrário, falsificando alguma coisa, nos iludindo a respeito da possibilidade de falsificar alguma coisa que não poderemos nunca falsificar. Isso cabe aqui e não cabe em outro lugar. Nesse mesmo momento tem aquela em que aquele livro que eu citei a última vez, A Traição dos Intelectuais, foi recentemente reeditado. Vocês já viram isso? Já viram, né? Porque saiu agora, não precisaríamos ter isso também como texto. E isso é de uma grande importância. Um outro livro, mais ou menos no mesmo tom da época, A Escuridão ao Meio-Dia, do Arthur Koestler. A Escuridão ao Meio-Dia. A ser uma estátua era traduzido, se não. E que conta do desencanto do intelectual, né? Nesse momento, com essa tendência ao mundo espectral do número, né? Da organização a qualquer custo de uma realidade. Bem, essa década também é a década em que aqui no Brasil não é que tinha começado nada, ao contrário, já havia toda a obra de Machado já tinha acontecido, etc. Mas nesse momento eu já me referi, volto a referir aos 3 livros, né, de Gilberto Freire, de O Café de Senzala, As Raízes do Brasil, do Dr. Sérgio de Holanda, e o Machado de Assis de Tia Lúcia, e o do Senhor Querido. Bem,
é o momento em que o Brasil se pergunta, se vê o que é, porque o mundo inteiro está se perguntando qual é o sentido profundo que tem, né? Que sentido a coisa tem. Você pode diminuir, você pode aumentar, mas a pessoa já não está mais tão tranquila assim, de que sabe onde mora, qual é o número da sua casa, o telefone. Já está meio, né? É preciso se perguntar agora o que é, né? Ao mesmo tempo em que, portanto, era a década em que você veja a awareness, né? a realidade, essa tensão com a realidade, esse perguntar-se sobre si mesmo, né? Esse queria saber de maneira mais precisa possível, esse contestar questões fundamentais, como faz o Gödel, isso coincide com o momento máximo da barbárie, que Hitler toma o poder e ao mesmo tempo se alixa, quer dizer, começa aquele terror, aquele horror. Você veja, as duas vertentes da mesma realidade. A igreja está encurralada, o bem está encurralado, todo mundo quer saber o que são as coisas, etc. Tem essa motivação perfeitamente nobre de fazer isso. Há quem confesse, inclusive, faça o seu meia-culpa, como o caso do Jean Baudin, mas que já se desencantou com o negócio. Mas, e ao mesmo tempo, o que predomina nisso, durante aquela década inteira, será o acordar do Leviatã. Esse horror, né, que vai acabar sendo de forma, acabando, enfim. Eu não estou longe para me recordar do que foi essa década de 30. Qualquer um sabe do Holocausto, onde um povo inteiro, um povo de Goethe, de Schiller, não um povo qualquer, não os Zulus, não. Não são um bando de Zulus, são um dos povos mais desenvolvidos da Europa, né, portanto, do Ocidente, se dedica a destruir um outro povo. Os nossos povos, em nome de uma boçalidade realmente com pressa total. Você veja the imbalance, quer dizer, a lei das compensações, né? O que está acontecendo aí, né? Naturalmente nós sabemos também que o momento maior, dizem que o momento de maior, the greatest darkness of the moment is the hour before dawn, né? Que a hora antes da aurora é a hora mais escura, né? E isso é uma referência ao título do Kirchner, Darkness at Noon. Que o momento de maior escuridão seja aquele antes do sol se erguer, é aceitável e conhecido. Mas que se tem pleno meio-dia, não. Isso é uma coisa, isso é uma consequência completa. Não obstante, foi isso que o mundo viveu nos anos 30. E o que você não tinha visto isso se você não tinha nem nascido? Sei lá, você foi em 1945, mas eu nasci no meio, quando essa década de 30 acaba, né? E está acabando essa década de 30, e chegou esse momento de crucial e decisivo em que a luta entre o bem e o mal nunca foi tão obviamente clara.
inclusive dentro da mente das pessoas. Um bebê, um bebê que nasceu para o mundo, dividido assim, desta maneira. Então, é natural que quando eu começasse a escrever 20 anos depois, desse horror, eu tivesse assim, um sentimento de ordem, porque afinal de contas nós sabemos o quanto custou que a razão predominasse sobre a treva, que a luz predominasse sobre a treva. E esse tema da luz e da treva, e quando eu digo razão, não é o racionalismo, não. O racionalismo é a doença da razão. Muito bem definida por padre, por Papa Pio X. Você é racionalista na medida em que você é incapaz de usar a sua razão para compreender, que não entendeu, compreender, enfim, a totalidade, para saber que a sua ideia é maior do que aquilo que você pode definir. E essa é a grandeza da Hashem. Quando eu me ponho a fazer isso, já essa simbologia da luz e da treva, que não há nenhuma novidade, que evidentemente não nasceu comigo, nem eu te dei um negócio, no sentido simbólico disso, nem ninguém disse isso pela primeira vez. Talvez isso já terá acontecido na esteira de uma verdadeira hecatombe. Nós já temos a bomba atômica. Nesse momento nós já temos aqui a bomba atômica. Um modo de perdão, no botão acaba com tudo. Agora, a luz, essa luta entre bem e mal, simbolizado, se precisarmos usar essa linguagem, nesse confronto do momento da escuridão, do momento da luz, isso vai tomar, no meu pensamento, no meu modo de ver as coisas, um elemento de novidade. O elemento de novidade é que nada disso é novo, mas vai ficar novo da maneira que eu estou escrevendo, não porque eu queira, de qualquer maneira, descobrir uma novidade, mas porque sou obrigado a entender, né? Que estamos ali nesse... Eu descubro, então, essa metáfora da luz, da luz deliquescência, da luz da interesse particular em pintura, essa luz que desmaia, essa luz de final, de fim do dia, do outono, esse momento em que a percepção humana se situa exatamente, particularmente ali. Ela não tem total noção da clareza das coisas, né? E ela não pode nunca anular essa treva, mas ela viverá esse momento mais particular, né? Justamente nesse momento nessa luz que treme, essa luz do Castro Alves, que tem um poema muito bonito, muitos outros, é aquele que diz: canto, filho da luz das alarmentes. Canto, filho da luz das alarmentes. Aquilo me deixou meio impressionado. Eu também, por filho da luz das alarmentes,
Você pode imaginar imediatamente uma luz absoluta, né, e completa. Pois é. Vamos, esse tema da luz vai ser fundamental no entendimento do mundo e deste livro, e de tudo mais que eu queria ver. Agora, o canto filho da luz, esse momento em que a luz, assim, eu vou sim, porque aparece a noção de luz pensada e de luz real. A luz pensada é medida, sabe-se o preço, sabe-se o que ela custa. Essa luz que treme, né? que é o momento mais próximo, que é talvez a metáfora mais exata, do meu ponto de vista, da condição humana. Canto o filho da luz da zona ardente, coisas que via luz sempre estrangeira, tecer no ar e, inevitavelmente, ir baixando com modos de randeira ao tear deste mundo. A vida inteira me vi escapar a luz do sol cadente, e essa rosa de sangue da fogueira que arranco agora as dúvidas da mente. Mente o intelecto que se esquece dela. Se a pura luz de leste se vestir, a cada ocaso há, no final feliz dos números da mente, a bagatela de uma luz de mentira. Contra ela fui tecendo este canto de aprendiz. Ou seja, é muito claramente uma luz que eu posso, né? Sem sombras, uma luz sem sombras, né? Com as sombras todas medidas, onde nada estremece nem o vento, e que vai achar lugar na final da pintura da Renascença. Mas que nos deixa, e aí digo eu no poema seguinte: canto que amo, e amo o que é mortal. A luz que se debate ao horizonte, a frágil mariposa cor de fonte, que é todo o nosso bem e imita o mal, nossa doce enfermeira terminal, empalidece, cai por trás de um monte, e a mente, sem demora, baixa a ponte e faz entrar a luz conceitual. Canto para contar daquele instante, quando o que mais amamos chega ao fim, e um belo simulacro delirante usurpa-lhe o lugar. Quando é assim que a arte desfaz a luz agonizante, convence a muitos, não convence a mim. Bem, tenho a impressão que com essa eu dou a vocês pelo menos essa primeira tacada. Vamos direto nisso a próxima vez, nessa questão da luz, como metáfora do bem e do mal, e nessa necessidade de aceitar, de compreender que tudo aquilo que nós amamos está ao ponto de se pôr com essa luz de ocaso, porque não é menos bela por isso, ao contrário, talvez até seja mais bela, mais doce, certamente mais dolorosa por isso. Que não existe triunfalismo nenhum no formalismo que nos propõe a ciência do número, o mundo como ideia. Neste nosso mundo, a ideia não pode, a ideia pode tentar até substituir
mas ele jamais conseguirá substituir essa luz que treme, essa luz que é o único momento de verdade do ser. E ele terá que renunciar ao sonho alucinante do intelecto, se ele quiser perceber alguma coisa desse mundo que se esvai, que ele perde. E justamente porque ele perde que é bonito. É belo porque justamente se esvai. Bom, eu não saberia como continuar isso, ou saberia sim, mas não saberia como parar. Então, até a próxima. Muito obrigado pela presença.